Fala, galera do Camuflado Podcast. Estou aqui do meu lado direito, o PC roubei da cadeira. Pô, E já tudo era, bem? cheguei, Tô de cheguei. volta, tá? Vai ficar aí agora. Hoje não quem tem pediu jeito. baixa, pediu atestado foi outro. É. A gente tá revezando. É verdade. É, você e Fernando só Jesus. Mas olha, você que está chegando aqui no canal hoje, ó, se inscreve aqui no canal. Primeira coisa, já paga teu pedágio aí, porque depois que a gente começar a cobrar, aí você vai querer se inscrever e não vai adiantar. Aproveita que tá de graça, tá? E, gente, antes de tudo, eu tenho que agradecer quem faz isso aqui acontecer todos os dias. Então, se você tá aqui conseguindo nos assistir, é porque essa galera tá aqui junto com a gente. Aproveitar que tá passando aqui o tal de Método Definitivo pro TAF, o melhor programa de treino para quem quer se preparar. Para um Dizem que é concurso bom. militar, Dizem que é bom. policial. Tem aprovadas em todos os estados do Brasil, polícias, bombeiros. Então, se você que é mulher, tá se preparando aí fisicamente para um concurso militar ou policial, manda para sua amiga. Você vai poder treinar do conforto da sua casa ou na academia, porque o preço cabe no seu bolso. E o link vai estar na descrição aqui desse vídeo. Também, o professor Vitor Nogueira, meu parceiro, também trabalha com teste físico, mas voltado para quem quer ser temporário. Então, que acontece com cabo temporário, sargento temporário do Exército, ele dá uma consultoria online, né? Então, é um programa ali personalizado também. O link também está na descrição desse vídeo. Nossos grandes parceiros também, o Progressão, tanto online quanto presencial, estão aqui marcando presença. Então, se você quer estudar de qualquer lugar do Brasil, tem um Progressão online, e aqui no Rio de Janeiro, em vários locais, você vai poder ali ter um curso presencial, ter o professor ali pegando o seu pé. E essa galera tá com a gente também. E as artigos militares, né? Depois que você tiver aprovadão, assim, igual os nossos convidados vão falar hoje, como foi ser aprovado, como foi passar no concurso, as artigos militares você vai conseguir ali comprar a redinha pra fazer seu coque, mandar pregar uma divisa, vai conseguir comprar seu coturno, sua sandália, o que você Já precisar. sai de lá alinhado pra não ser preso. Pronto, Já no, isso, logo. não tomar uma cadeia, né? Hoje, será que a gente vai falar de cadeia? Será que a gente tomou uma cadeia hoje? Eu acho que a gente pode falar, hein? Eu acho que não. Eu acho que a galera é de boa De boa. hoje. Mas, na verdade, vai rolar um fight aqui, né? Um tiro, porrada e bomba. Eu tenho minha opinião já. Eu sou CFS. Eu também. Até o final. Eu também. Ih, tá aí, 3 contra 1. Então vamos Tchau, gente. aproveitar. Então, foi isso mesmo. Tchau. Um beijo. Obrigada. Vamos aproveitar e se apresenta aí. 3S Tayene, quem é a senhora? Oi, gente. Meu nome é Sargento Tayene. Eu sou da Força Aérea, sargento CEF, enfermagem sofrida, como sempre, mas vai melhorar em nome de Jesus. Tô aqui com eles, né? E eu quero agradecer muito esse convite, porque eu tô pensando, sonhando com esse dia. Ela mandar cada mensagem que ela mandava, meu coração ia na boca. É uma honra estar aqui com vocês. Muito obrigada. E é isso, vamos contar um pouquinho da nossa história, né? Isso aí. Quer dizer que o EGS é melhor que o CFS? Com Não. Gente, um aninho, gente. Um aninho, piscou, acabou. É, igual um miojinho. Mas Imagina fica pronto 6 meses. rapidinho. Antigamente era 6 meses, eram 6 Ai, que delícia! Maravilhoso. Uma história Sargento já. sobre isso, hein? Galera que entra com a gente, né? A gente entra lá no CFS, aí a galera entra com a gente, bicho, correndo, mesmo. bicharal, Sai primeiro. vai pro acampamento na mesma época que a gente do nada vira quarta-feira. Forma começa a me junto prender. na asa. Tô atrás de você na asa, amiga. Do nada Olha começa que a me lindo. prender, me anotar. O negócio não é muito doido. E Vagão aqui com a gente. Se apresenta aí pra galera, Wagner. Fala, Carol, fala PC, tá aí Oi. também. A galera que tá em casa também, prazer aí estar com você. Obrigado pelo convite. E, bom, sou Sargento Bey, né? Formei lá em 2014, próximo da Carol. Entramos na mesma prova, inclusive. E vai ser um prazer defender Wagner foi o inteligente, TFS. entrou na primeira turma, eu fiquei pra segunda. Acontece. E vai ser um prazer defender o TCFS, porque o EGS na nossa época era 6 meses, né? Tem uma história que entrou junto comigo lá em 2013, em janeiro, uma menina do EGS. Na formação, ela descobriu que ela estava grávida. Aí, naquela época, ainda não tinha essa impossibilidade, né? Ela saiu da formação, teve o filho, voltou e se formou. Foi um monte de você. Era sobre isso? É sobre isso. Então, você imagina, né? Cada um tem aquilo que merece, já tinha dito isso, né? exatamente. Então tá, Na mas... escola já deve ter uma Muito. Ah, chateação. Só um lógico pouquinho. que Muito, tem. muito. Tem sim uma rivalidadezinha. Mas assim, pra você que tá chegando agora e não tá entendendo nada, o que é o EAGS e o CFS? Explicar primeiramente, né? Ó, EAGS, eu gravei assim e nunca mais esqueci. É um estágio de adaptação à graduação de sargento. Então, se é um estágio, quer dizer que você já tem alguma formação. Então, se você tem um técnico de enfermagem, como a TAI, informática, edificações, administração, são vários cursos técnicos. Então, você já ralou aqui fora, já batalhou ali, já pagou teu cursinho. Então, a EAR dá essa colher de chá de você se formar
agora em 1 ano, né? Antes já foi até 6 meses. Então, essa é a porta do EAGS. Sargento, é sargento de carreira ou é temporário? Sargento de carreira, normal, 35 anos de carreira, vai se aposentar, virar suboficial. E como a maioria lá é com S de serviço na frente, pode chegar até capitão, pode fazer ele a prova do EAOF, né, no final da carreira e chegar a capitão. Já o CFS, nós de sangue azul... Olha, foi embora, hein? Eu tô avisando. Nós entramos somente com o ensino médio, né? Então você que tá assistindo, tá com 17 aninhos ali, ó, pô, acabando o ensino médio, pensando, nossa, o que eu vou fazer da vida? Será que eu faço Enem? Esquece Enem, porque Enem é o jeito mais caro de estudar de graça no Brasil, pra começar. Foca no CFS, você vai entrar só com ensino médio, você vai aprender sua profissão lá dentro, como eu e Wagner escolhemos a melhor especialidade BI, eletricidade de instrumentos. Então, durante 2 anos, a gente rala lá dentro, ganha as instruções, sai com um curso técnico e você se forma lá dentro. Só que aí são 2 aninhos de formação, né, E PC? tem possibilidade de ser oficial depois também, né? Também. Até num prazo mais curto. Exato, do que o e isso. Como no EAGS só o BET é com B, né? Então só eles têm a mesma possibilidade das especialidades com B do CFS, que é você chegar até coronel, que é através do CFOI. Então é Exatamente. isto. Mas e aí? Mas olha só, eu acho, eles têm cara assim que a família era tudo rica, entendeu? Tinha bem militar pra caramba na família. nascidos. Será? Onde é que surgiu essa paixão pela escola de especialistas, Thay? Do Minha nada, primeira. do Neida. Ai, meu Deus, do Neida. Calma aí. Então, a minha família sempre me deu uma rede de apoio muito grande, né? Diferente aí de algumas histórias, graças a Deus, assim, minha família sempre... A gente nunca passou por muitos problemas financeiros, digamos assim, né? E aí, quando eu fiz ali 17 anos, eu batia muito de frente com meu pai. Os adolescentes aí, 17 anos. Nossa, a gente brigava pra tudo. Quer liberdade? Quer sair? O pai não quer deixar? Você vê como é que é. Ainda mais filha mulher. E a gente brigava muito. E eu falei, cara, não aguento mais. Eu quero ter o meu dinheiro, não quero mais depender de você. Aquela época que a gente tá querendo voar mesmo, né? E aí eu comecei a pesquisar, porque até em 2015, eu acho que o militarismo, pelo menos assim, pra mim, pros meus colegas, não era tão falado no modo feminino. Eu mesma não sabia em 2015 que podia mulher, não sabia de verdade. E aí eu pesquisando, vou fazer um técnico de enfermagem, beleza. Vamos fazer um técnico, eu fazendo técnico, ralando lá no UPA da vida. Tendo que estagiar. Senhor. E aí eu falei, gente, eu não posso viver disso, não tem como eu sair de casa, né, pra viver disso. Meu pai acaba me dando mais e tal. E aí, E só abrindo parênteses, te cortando, ó, a média salarial de um técnico aqui fora é de R$ 1.800, Isso. R$ 1.900, enquanto um sargento ganha entre 4.700 até 6.000, dependendo da quantidade de cursos que ele pode fazer. Entendeu? Então nem tem comparação. E aí veio uma prima, que já era sargento também, e falou, cara, existe essa possibilidade de você fazer um EAGS, um CEF, você já tem um técnico. Falei, me dá o caminho, me dá o curso, me dá tudo que eu quero ir em frente. E aí foi quando progressão entrou na minha vida. O pessoal vai Cria de achar que é progressão. armado. Não é armado, cara, já gente, vão achar eu juro, mesmo. tem uma fotinha minha lá, assim, novinha, no progressão. Entrei no progressão, fiz 2 anos aí de progressão, estudando bastante, focando só nisso. E consegui passar, né? Com 17, 18 anos aí, eu já tava indo pra escola. Cara. E aí foi um sonho realizado, Passou assim. de primeira? Não, demorou 2 aninhos. Ah, tá. Estudei 2 aninhos aí pra passar. E eu acho que a questão, assim, de você conseguir passar, de você... O segredo mesmo, né, da aprovação, que eu sempre digo para as pessoas que vêm me perguntar, é você se conhecer como estudante, né? Você saber estudar, como que você estuda. Eu estudo de um jeito, você estuda do outro. Então, é você se estudar, se aprender primeiro, para depois começar a estudar mesmo para a prova. E eu acho que esses 2 anos, assim, foi nisso. Foi me conhecendo, entendeu? 2 anos, se você conquistar uma carreira de, né, Sim. 35 anos, é outra vida. Enquanto tu vai ficar 5 anos aí na faculdade, nem tem garantia que vai ter emprego no dia seguinte. E você, seu Wagner? Então, meu Cheio pai... de milico na família? Pô, meu pai comprou, né, a entrada. Tô brincando. Caraca, isso Pagou- é bom, hein? Meu Deus. Não, tô brincando. Então, pra mim, militar, eu tenho militares na família, mas eu sempre acreditei que eles entraram pelo normal. 18 anos, acabaram... Alistamento. Alistaram e foram. Meu tio é da Marinha, aposentado. Eu tenho outro tio também na Marinha. Meu padrasto é do Exército, subtenente. E aí eu pensava, eles entraram, então tem que se alistar e tudo mais. E eu tinha uma coisa, quando eu era mais novo, que eu sempre queria... Eu via uma série
Aí eu vi House. Falei, pô, quero ser médico. Né? Aí eu comecei depois a ver Prison Break. Não sei se você já viu essa Quero série. ser preso. Não, aí eu descobri que o cara lá ele era engenheiro. Eu falei, caraca, engenheiro. Ih, rapaz, Ih, desceu. Desci aqui. Foi mal, rapaziada. E aí eu pensei, pô, quero ser engenheiro então, né? Aí eu descobri o IME, que tinha, pô, Instituto Militar de Engenharia. E no meu curso tinha um amigo meu que fazia lá uma turma IME. Aí ali eu descobri os concursos militares, pelo IME, né? Que é um dos mais difíceis que tem no Brasil. Aí eu falei, legal, existe esse concurso, então vou estudar para eles. Aí em 2010 eu comecei a estudar, no segundo ano do ensino médio, e fiz em 2011, não consegui ser aprovado. Não fiz a prova da IAR em 2011, porque foi junto com a prova da UERJ, e eu ainda estava com essa ideia de ser engenheiro na época. Aí eu pensei, vou fazer a prova da UERJ. Caiu dia 12 de junho, nunca me esqueço, foi dia dos namorados. As duas caíram no mesmo dia. E aí eu não fiz a prova da IAR, só que em 2012 eu não consegui aprovação em 2011 em nada. Não, consegui sim, na Escola Naval, mas fui reprovado na inspeção de saúde. Nossa. Aí fui tentar de novo no ano seguinte, aí fiz a prova, fui conseguir passar na IAR, na AFA, e aí, né, método definitivo aparecendo aqui, fui aprovado na AFA e fui reprovado no TAF. Acontece, né? O pessoal acha que não. Não, mentira, isso aí... Aí vão achar que é combinado de novo agora. Fui reprovado no TAF da AFA, e no meu ano, lá em 2012... Foi no ano que trocou o edital. Os índices os mudaram. E o da IAR foi no índice antigo e da AFA foi no índice novo, porque o concurso é um pouquinho depois, né? Parece que foi coisa do destino, né? E aí eu falei, 20 flexões, deixa eu ver se eu faço. Fiz 21, tô tranquilo, né? Pra IAR. Aí passei na IAR. Aí quando eu fui, sei lá... Mudou pros 26, que é atualmente. Mudou pro 26. Aí eu cheguei no teste da AFA, são quantas flexões? 26. Aí eu, 26? Falei, será que eu faço 26? Não sei, vamos tentar descobrir agora, né? Aí descobri que não fazia 26. Não fazia. Quem Aí faz reprovei. 21, mas não faz 26. Exatamente. Aí eu tentei correr atrás ainda, mas o tempo é um pouco... O recurso é muito em cima, e aí eu não consegui. Dias. E aí, assim, acho que o que a Thay falou sobre você se conhecer, né, é muito importante, porque eu queria ser engenheiro e tudo mais, aí depois eu descobri os concursos militares, vi a estabilidade ali, mas uma coisa que na nossa live até, né, eu falei bastante sobre é a Brenda, né, que é minha esposa, e ela foi uma pessoa muito importante na minha vida, desde 2007 a gente tá junto. Então, nessa época, eu ficava assim, 2007, a gente já estava em 2012, né? Eu pensava em casar, construir uma família, né? Eu tinha isso. 5 anos já enrolando a menina, né? Wagner? Mas eu tinha, né? Estudava ali, né? Fundamental, médio, tudo junto. Aí eu falei, eu quero eu quero construir uma família com ela, casar. Então, isso era o que me motivava, digamos assim. Então, eu vi na IAR uma possibilidade de conquistar isso. E como eu tinha sido conseguido a aprovação, tanto na IAR quanto no TAF, tudo certo, aí eu não tinha conseguido na AFA, no TAF, eu olhei e falei, então eu vou realmente seguir meu caminho aqui na IAR, porque eu consigo, em 2 anos, tá, me formar e construir minha família aqui, o que eu tanto sonho, né, que eu Era o famoso entenda o seu porquê, né? Exatamente. Acho que cada um de nós aqui sempre tem um porquê pra fazer tudo, e eu sempre falo isso pra eles também, cara, entenda o seu porquê. A Thay, porque queria sair de casa, eu também queria sair de casa, meu pai, também trabalhava desde os 14 anos como explicadora, tinha até meu dinheirinho ali, tinha como sair, mas meu pai, trava. Eu falava, não, cara, eu tenho que conseguir. Tanto que, quando eu fui lá pra IAR, todo final de semana eu ia pra Santa Fé. Não queria deixar nada. E, a gente vai fazer um vídeo, um tour na IAR. Vamos, todos nós. Quando a gente for lá na formatura. Vagão vai estar lá também no final do ano, Vai. Estaremos todos lá, Mas, vamos fazer uma Wagner, excursão quase. Como é que você estudava pra especialista, pra ser aprovado, cara? Agora tem um professor de física referência no Brasil, aí criador do projeto especialista, mas e na época como que era o aluno Wagner? É isso que eu quero saber. Então, é engraçado que eu falo pros meus alunos, cara, ninguém gostaria de ter o aluno Wagner do lado. Eu era insuportável. Pra Brenda eu ainda sou um pouquinho, né, porque eu encho o saco dela, mas eu, como aluno, eu reprovei na 5ª série. Em 2004, eu tive que refazer a 5ª série por causa de português. Então, eu sempre fui um aluno que eu não ligava para estudo, até eu reprovar. Aí, quando eu reprovei, eu falei assim, beleza. Eu era aquela pessoa que, minha avó é muito católica, né? Então, ela ia muito na igreja. E eu ia, por causa dela, né? Aí, assim, o único na época, quando eu estava crescendo, que eu tinha vontade na igreja, era final do ano. Que eu ia lá orar, pedir, Deus, por favor, que meu boletim seja aprovado. Por favor, passa, Senhor, por favor. Eu ficava orando nisso. E aí, não façam isso, né? Estudem pra poder... Aí eu... Assim, não vai chegar na oração, gente. Aí eu cheguei e reprovei. Aí eu lembro até hoje, quando eu reprovei, que eu peguei o boletim, né? Você vai naquela caminhada, né? Tipo aquela caminhada da vergonha, né? Você vai andando assim, a pessoa te chama, e aí você, tipo, eu vou receber um boletim e saber se eu fui aprovado ou reprovado. E aí eu peguei e fui reprovado. Aí eu pensei, cara, que o meu pai vai acabar comigo. Aí eu só ouvi ele falando assim, estou decepcionado com você.
Foi só isso. Ele não botou de castigo, Nossa. não me bateu nem nada. Só falou, estou decepcionado com você. E aí, dali pra frente, eu falei, realmente, eu tenho que estudar pra poder conseguir alguma coisa. Como eu estudava, na época da IAR, eu estudava de manhã até à noite, cara. Porque o meu curso, onde eu fazia, né, era presencial, não tinha curso, essa facilidade do online. Então, ele dava essa possibilidade de você estudar de manhã até à noite, né? Mas eu saía de casa às 6 da manhã para ir pro curso lá, chegava lá e voltava 9 horas da noite, por ali. Então, era o dia inteiro, porque eu entendi, depois da minha reprovação, depois que eu passei também no ensino médio, que eu vi essa possibilidade de ser aprovado, eu entendi que, pô, eu preciso estudar e eu preciso, que é o que eu tenho que fazer aqui, né? É o que depende de mim. Então, eu preciso estudar e eu preciso fazer o meu melhor para que, na hora da prova, e se eu não for aprovado, pelo menos eu falo que não faltou de mim, né? Que foi, sei lá, talvez eu precise de um pouco mais de tempo, de mais um ano, como foi necessário para ser aprovado na AFA na época, né? Eu não passei em 2011, passei em 2012, mas da minha parte eu fiz o meu máximo. Então eu estudava direto, né? Mas eu era um cara chato na sala de aula, chato, eu ficava perturbando. No meu curso tinha aula de química, aí eu não... Aí tu ficava perturbando, cara, Eu no meio perturbava. da aula. Coitado Ó, do pessoal. A gente já sempre tem, pegou né? uma ideia aqui. Quem é reprovado também consegue ser aprovado no Isso, concurso. consegue passar, né? De novo. A Timer falou que foram 2 anos. E tá, e tu acha que é muito mais fácil o EAGS por ser só 2 matérias? Ou isso é um mito? Um mito total. Por ser 2 matérias, né, a gente tem que acertar mais. E aí eu lembro de um ano assim que, cara, quem acertava 87 questões não conseguia passar. E foi quando eu olhei e falei, gente, impossível. Vou ter que gabaritar, acertar 100 para ser o 05, tem que acertar 100. E aí, eu acho que continua ainda, né? Essa nota de corte enorme por ser 2 matérias. Então, eu acho bem complicado, assim. A quantidade de vagas é menor também, né? Então não existe isso de... É óbvio, a gente tá aqui brincando, né, gente? Não É, existe muito com isso de certeza. fácil, difícil, porque a quantidade de vagas é infinitamente menor do que o CFS, do que qualquer outro. É, se você pegar que o CFS abre em média de 230, 240 vagas ali por semestre, então dá 500 vagas no ano. E o EAGS, né, como é por especialidade, então você não tá disputando todas as vagas que abriram. Ah, abriram 180, ok, mas você tá disputando as 35 de E CF. tem um porém aí. Tá. Quem faz enfermagem normalmente é porque gosta muito. Ou seja, quando você gosta mais, você estuda mais. Por isso que a média Exato. vai lá E pra cima. também tem outras possibilidades, né? Então, você que tá aí fazendo um técnico de enfermagem, se inspirando aí na TAI, além do EAGS, né, do CEF, você vai poder fazer ESA para a área da saúde e ainda pode fazer o CAP da Marinha também, para cabo, né? Então, a pessoa que tem identificação, eu sempre falo, mulherada, meu público, o maior público lá no @carolbaire, se você não tá seguindo depois que acabar aqui esse podcast, você vai lá me seguir. A maioria do público é feminino, então tem muita gente que se identifica, né, com a enfermagem. Então eu falo, cara, a enfermagem ela abre um leque tão bom, né? Até PEMERG também abriu para a área da saúde aqui agora no Rio, como policial. Então você, mulher que gosta aí da área de enfermagem, faz mesmo técnico de enfermagem que vai abrir um monte de possibilidade para você. É isso aí. Agora eu quero saber das histórias na escola. Chegou na escola agora os alunos, Eu quero chegaram. saber se eram agitados, Não, eram. Como mas é que um foi ano essa não dá nem adaptação? tempo de ter história, dá? Olha aí, tá vendo, cara? Tem Gente, festa olha de- só. Isso tem é festa de bullying. 50 dias. Eu vim para passar Olha a bullying. emoção da festa de 50 Olha, dias. não tem pra como, quem Carol. passa- Todo mundo aqui é CFS, só tem eu. Próxima Chamou vez eu um te trago um amiguinho. amiguinho. Pessoal da produção, por favor. Alguém pode ser a Jéssica aí para me ajudar? 50 dias, né? Pô, ficou 100 dias na escola. Eu ficava olhando e falei, gente, eles estão comemorando o quê? Pegaram ontem, cara. Tão Para, indo- mérito deles. Que nem o É, coronel que muito tinha lá. mérito. Mérito deles. Tô brincando, com certeza. Já Mas viu isso aí, que mas essa tem rivalidade do próprio rivalidade. EAGS. Eu não sei se tu lembra, na nossa época tinha uma música que o EAGS que cantava lá, que ele tava lá se formando, cantava assim, que é cheguei hoje, amanhã vou embora, é. porque fiz o meu curso lá Lá fora. fora. É, Eu Aí, cantei pô, essa tu vê, música. O cara tá sofrendo lá, já. Passou quarentena, aí passou Acampamento. aí beleza, segunda série, uhul, aí muda muita coisa não, É, né? Continua lá. Aí tu, Continua pô, terceira correndo. série, caraca, aí tu vê o cara ali, caraca, ele chegou ontem, Com cara. 4 barretas já na Já. duração. Agora mudou isso, agora não tá mais, agora eles estão chegando como primeira série, aí muda. Aí vai durante o- indo. muda durante o curso. Aí, pelo menos isso, né? Porque, cara, era Mostra uma certa transição, né? Exatamente. Aí, assim, pô, você olhava aquilo ali e falava, caraca, o cara jogando na minha cara ainda, né? Que ele chegou hoje e que amanhã ele vai embora. Que nem essa situação, pô, da pessoa que foi, saiu, voltou e conseguiu formar. Aí tu fica tipo, meu Deus do céu. Porque lá dentro também é muita, como falou, né? Lá de dentro. Lá a emoção acaba ficando mais aflorada, né? Pô, Com tá sofrendo lá certeza. por 2 anos. Com certeza. Aí você vê. E a aluna Tayene chegou lá, linda, barbizinha, com 17 Gente, anos. E não, me conta vou esse te baque. Como é que contar. foi esse baque? O que eu fiz? De primeira, assim, pra causar. Eu gostei De disso. primeira,
Eu toda feliz, que tinha passado no concurso e tudo. Ninguém da minha família é militar. Então, eu era a primeira, assim, primeira minha viagem real. E aí, no dia do cotonete lá, o primeiro dia, né, que a gente chega lá, tá escrito lá no site lá, que você vê direitinho que tem que ir com a blusa branca, calça jeans, tênis branco, tem que ir de coque, de cinto, vão de cinto, não esqueçam o cinto, gente. Coloca o cinto. E eu fui bonitinha e tal, não coloquei o cinto, fui sem cinto. E sabe o que eu fiz, Carol? Fui de maquiagem, amiga. Meu Deus. Barbie. Ela vai lá ver o filme da Barbie, né? Vai ver o filme da Barbie, não é? Não, mas é porque hoje em dia tá em moda aquela situação de você chegar na arte, tirar foto e tal, né? É blogueira, já era blogueira, nem sabia. Que batom rosa chiquérrimo lá. Eu levei uma mala da Penélope, que batia aqui em mim. Cheguei causando lá. Mas assim, não foi nem por... Foi porque eu realmente não sabia, né? Sim. Totalmente leiga. Quando eu cheguei, a quarta série viu aquele pontinho rosa de maquiagem chegando, subindo as porteiras. Falei, hoje. Fez a boa pra eles, né? Eu toda errada. Cara, entregou tudo, né? Prometeu nada, entregou tudo. Toda errada, amigo. Toda errada. E o meu cabelo, né, quando bate sol, aí... Ruivo, né? Ainda acende mais ainda. Dá pra ver. E eu lá toda com a minha malinha e tal. Aí, enquanto a gente tá com os pais, não tem gritaria, né? É. Quando os pais vão pro auditório e aí coloca a gente em forma, começou. Guerreira, cadê seu cinto? Essa aqui tá de maquiagem. Aí vinha 5 em cima de mim. Você tá... Famoso hora que chegou a filha quarta chora. série. Eu, gente, que é quarta série? A filha chorou e a mãe não viu. E Wagner, teve algum momento, assim, quando você entrou e tal, esse baque inicial, algum momento que você pensou assim, cara, o que eu tô fazendo aqui? Não é melhor fazer outro concurso? Não era melhor eu ter desistido? Será que é isso mesmo que eu quero pra minha vida? Cara, sim. A primeira semana toda pra mim foi um momento em que eu ficava assim, pô, será que eu continuo? Será que eu paro? E, novamente, né, parece que eu vou ficar falando dela, mas foi o fato de eu querer sabendo que eu queria ficar ali pra poder casar com a Brena e tudo mais, foi o que me manteve lá dentro. Mas eu lembro que quando eu cheguei, a gente foi pra aquele pátio, né? Pro pátio não, pro rancho. E aí tava próximo... Hoje em dia a entrada é mais cedo. Na minha época a entrada foi à tarde. Aí tava perto do horário da janta. Aí eu fui lá jantar e tal, beleza? Acho que era 5 e pouca, mais ou menos. Aí eu fui lá jantar. Aí, cara, veio aquela comida maravilhosa, né? Porque não foi uma comida muito agradável naquele momento. Frango de gandola. Nossa, não, era uma salsicha escaldada. É, tipo isso. Adoro. Uma linguiça, assim, que parecia maravilhosa. Que eu não sabia, parecia que eu tava vendo dedo. Almôndega. Chamávamos de dedo. Eu falei assim, aí pra mim, assim, né? Eu olhei e falei, cara, nesse momento, tipo, pô, o que eu tô fazendo aqui, cara? Lá na casa do meu pai tem feijão fresquinho que minha mãe refoga com alhozinho. Eu fui criado com vó. Com duas vós. Uma morava do lado da rua, a outra morava do outro lado da rua. Então, assim, eu era esse era o nível de, tipo, de baque pra mim. Mamãezado. Aí, teve aquele momento em que os pais vão lá pra reunião, né? E a gente fica lá respondendo os chamados e tudo mais. Aí meus pais foram lá. Aí o pessoal falou assim, não, vai ter um tempo aqui pra vocês encontrarem seus familiares, pra se despedirem e tudo mais, e depois eles vão embora. Aí beleza, liberou. E eu procurando, cadê meu pai, não sei o que lá. Aí encontrei rapidão, faltando, tipo, era 10 minutos, faltava 2 minutos, eu consegui encontrar muito rápido, despedir e tal, fui embora. Aí a gente voltou. Aí o comandante lá falou assim, não, demorou um pouco a reunião lá, então vai ter mais um tempinho pra vocês. Aí eu falei, pô, beleza, vou ficar um pouquinho mais com eles. Aí quando eu ligo, eu falei, cadê vocês? Ah, não, a gente já saiu, já. Eu falei, nossa, naquele momento foi o baque, tipo assim, putz, tô sozinho aqui dentro, cara. E agora? Sabe? Aí eu fiquei meio mal, assim, falei, caraca, eu queria tanto poder ter falado com eles com mais calma, que foi a Brenda, o meu pai, me levar lá, né? E ali foi quando eu fiquei, tipo, caraca, e aí? Aí a gente tem aquelas partes da doutrina, né? As reuniões, um monte de reunião que tem no coisa. Aí eu ficava nesse coisa, de pô, será que eu quero isso? Não quero? Não quero. E continuei, graças a Deus. Continuei, fui um dia após o outro, é o que eu falo muito para os meus alunos, né? Você dorme pensando em desistir, acorda, continua lá, aí você dorme pensando em desistir, aí continua lá, quando você vai ver, acabou a quarentena. É aquilo que você falou no início, né? Do porquê. Você tinha um porquê bem claro, queria casar com a Brenda. Aí, ó, mãe do Isaac agora, o pai do Isaac aqui. Tá, é isso. Provou que a especialista não derruba namoro. Firme, namoro bom de verdade. Namoro bom não derruba não. Não acaba, não. Mas tá, eu acho que muita gente vai ter dúvida, porque já que vocês já entram com técnico, né, galera do CFS, do EAGS,
Vocês estudam lá dentro alguma parte técnica também ou é só militarismo? Eu acho que muita gente vai ter essa dúvida. Tudo de novo, gente. Tudo de novo. Aqui fora a gente não tem muito enfermagem operacional, né? Então lá dentro a gente vai ter tudo operacional, né? Do jeito deles. Eu lembro até que tem uma matéria lá em que a gente atendia um paciente dentro da aeronave. E o major, nosso comandante, levou mesmo a gente assim pro ar. E aí tinha um paciente lá. E a gente tinha que atender na hora. E ele ficava fazendo várias manobras. E cai daqui, levanta e olha o paciente. Tal, a Sub Rogéria lá, que é mãe do ICEF, de lá, gritando com a gente. Bora, o paciente. A gente não sabia se botava o cinto, se sentava, se... E é bem legal, assim, estudar toda a matéria de novo, só que com uma visão diferente. Uma visão militar mesmo da matéria. Você sentiu dificuldade? Porque, assim, pelo tempo ser curto, eles precisavam dar instrução mais acelerada, era um pouco mais difícil. Aqui fora, um curso técnico aí demora, sei lá, 2 anos e pouco até, né? Uhum. Agora, lá dentro, você sentiu uma dificuldade por ser mais rápido? Total. Eu acho que eu senti mais dificuldade nas matérias sobre o militarismo, né? Eu lembro que a gente teve armamento na nossa quarentena. E aí teve prova e muita gente ficou de final. Inclusive, eu fui pra final também. E na final, o pessoal não conseguiu. E aí eu lembro que foi quando o meu comandante se assustou, assim. Falou, gente, vocês não conseguiram ir na final. Daqui é tchau, acabou. Existe a possibilidade, né? Você chega lá dentro, se você não conseguir passar nas provas, acabou, você volta pra casa, não é? E aí ele deu mais uma chance, falou, não, vamos colocar aí um tempo de estudo. Aí parou de pegar um pouquinho, né, um pesado assim no nosso pé, deu aquela semana pra gente estudar e aí a gente conseguiu entrar no trilho. Mas eu senti muito difícil as matérias do militarismo, só Jesus. Aquele banheiro lá, estudando. É, porque a luz, né, pra quem não sabe, gente, a luz apaga, só fica o banheiro aceso ali depois das 10. Eu também, o máximo que eu estudava era no banheiro. Nunca fui pra divisão de ensino e tudo mais, também não. E Wagner, nós somos donos de uma das especialidades mais difíceis, né? Assustadoramente. Mais temerosas lá dentro, né? É, mas eu acho que o pessoal pinta pior do que ela é, né? Sim, com certeza. Fala como é que você fazia pra se organizar pra estudar lá dentro. Tem tempo pra estudar ou não tem tempo? É uma correria só? Cara, é uma Explica isso aí. correria, principalmente no início, né? Eu acho quarentena, mas a quarentena é realmente uma correria, mas a gente não vê muita coisa de especialidade. Vê essa parte de armamento, de regulamento e tudo mais. Só que depois que acaba a quarentena, fica mais tranquilo, né? E como eu fazia, eu diferentemente de alguns, né, e algumas especialidades também, que acabava ali o pernoite e já estava indo dormir, né? Tem muita especialidade que vai fazer isso. Ai, meu Deus. Não, porque tem que a prática, né? Por exemplo... BCT, a gente implica pra caramba com o BCT. É uma implicação só lá dentro da... Eu costumava... Te brinca só, te cortando, que bombeiro, a pergunta da prova é, qual é a cor do extintor vermelho? SGS. SGS é o auge. SGS Como que é patrulha na Caatinga? É na Caatinga? Dois anos correndo lá. Então, aí tem especialidades que tinham mais práticas, que tinham menos prova, né? Eu acho que assim, tem BCT, BMA e BEI, são aquelas que têm mais provas teóricas, né? Então você tem que ficar lendo a apostila. Lá dentro é muita decoreba, né? A gente sabe que as provas são muito decoreba. Então à noite, tenho esse tempo. É o tempo da noite, né? Que após o pernoite ali, eu ia ficava na cama até a luz apagar e depois ia pro banheiro. Ou então, às vezes, assim, o pessoal da turma até armava de ir para todo mundo para DE estudar, ou então para a biblioteca. Lá também tinha um espaço lá na biblioteca que o pessoal às vezes conseguia fechar uma sala quando uma matéria que estava pegando mais, né? Então a gente fazia desse jeito, mas eu praticamente estava todos os dias, né? Eu não era aquela pessoa que ficava indo dormir sempre, cedo, ficava estudando justamente porque quando eu entrei com esse pensamento de, quero voltar para o Rio. E a gente sabe, né, que Rio a grande maioria dos alunos que vão para IAR são do Rio, é muito concorrido, abre pouca vaga quando abre. O pessoal do Plamov já tá todo mundo querendo voltar também. Então eu falei, eu preciso ficar entre as cabeças para poder conseguir ter essa oportunidade. Acabou que no final eu não voltei pro Rio, né, a gente mudou esse planejamento. Mas acabou nas cabeças, né, da especialidade. Fui 03 assim, da especialidade. E adivinha por que eu não fui 01, Carol? Por TAF. Porque eu não tirei 10. Cara, você é meu orgulho. Eu você tinha conteúdo, né? Você é meu garoto propaganda. Prova viva. Porque lá dentro, né? É questão de décimos, né? Você tá o primeiro, o segundo, o terceiro. Então, se eu tivesse tirado... No meu ano, foram 3 casas decimais. Se eu tivesse tirado 10 em todos os staffs,
aumentaria minha média e conseguiria ter ficado como 0,1, como a grande maioria tira, né? Só que, como eu tirava 8 e alguma coisa, né, tal, aí acabou que esse TAF faltou aí pra mim lá na EA. Não aprendi na AFA, mas aprendi na EA. A Nayara aprendeu, mas foi lá pra Anápolis, né? Anápolis, Foi. poxa, maravilhoso. Foi o que eu queria lá. também, né? Foi o que eu queria, deu certo, né? Graças a Deus abriram aí as vagas, o pessoal 01 e o 02 abriram o que eles queriam também, e não era o que eu queria. E aí deu pra eu escolher das vagas disponíveis lá, deu pra escolher todas possíveis. Então, foi bom. PC, ouvindo esses dois agora, vou te jogar uma bomba aí agora. Olha. Você sendo o carinha e a carinha que estão em casa. Tu ia agora, talvez, fazer um técnico e ir lá pro AGS, ou você acha que você ia arriscar ir direto pro CFS mesmo? Olha, deixa na brincadeira Cuidado. Deixa eu Peraí, deixa deixa de eu pensar lado. um pouquinho. Deixa na brincadeira de lado, eu sempre escolheria o CFS, né? Eu trabalhei lá no Parque do Galeão, tinham muitos sargentos lá, suprimento, né? Enfim, era bem... A gente trabalhava com a aeronave direto. Então, CFS pra mim é a melhor opção. Mas depende muito da pessoa. Se você gosta muito de uma especialidade, administração, enfermagem, informática, e quer trabalhar nessa área, não tem pra onde correr, entendeu? Mas tem uma galera também que, exemplo, eu tô estudando pro SAD, a prova geralmente em abril, não consegui ser aprovado. Agora acabou tudo. Não, cara, estuda pro CFS no final do ano. Tem gente que entendeu? faz os dois, eu acho legal também. Eu tenho uma orientada minha que foi assim, ela era formada em informática, se eu não me engano, e hoje é sargento bombeiro e tá super feliz, porque ela, vou estudar português, matemática, física e inglês, e mais informática, e vou fazer as 3 provas. E aí passou no CFS e foi. Eu Então, acho que tem que ainda gostar. tem essa possibilidade, Ainda tem né? essa possibilidade. Tem que gostar, não adianta. Eu vou fazer por fazer. Não, se você gosta de enfermagem, tenta enfermagem. Porque aí não tem como. Saúde, só se você já tiver o técnico aqui de Exatamente. fora. Você não vai virar técnica em saúde. E, Thay, falando um pouquinho da gente dessa parte mais, né, de convivência pessoal, o que tu mais aprendeu, assim, na convivência lá com as meninas? Como é que foi essa vivência? Super Você acha que legal. isso Gente, mudou na sua porrada e vida? bomba de todas as culturas, né? Porque são muitas culturas lá dentro. Uma é Bahia, Maranhão, Rio de Janeiro, São Paulo. Então a gente... As gaúchas, As gaúchas, senhor. Pitbull. Senti uma treta no ar. Você sentiu, lá? Senti uma treta no ar. Tem Olha. alguma coisa com o pessoal do Beijo Sul aí. Rio Grande do Coisa aí. Sul, beijo Curitiba, beijo Florianópolis. Vocês são bem maravilhosos. Exatamente. E é legal que a escola, ela te ensina a ter esse companheirismo, né? Porque o nosso primeiro acionamento, né? Todo mundo se arruma e sai. E aí algumas ficam lá dentro. Eu fui uma das umas que fui lá dentro enrolada, eu não sabia como sempre. Passar um batonzinho, né? Falei, gente, cadê Já minha vai base? manter a fama dela. Isso é meu corretivo, não dá. E aí eu tava toda enrolada, a única que dormiu de cabelo solto, que não pode, não durma de cabelo solto. Faça o seu rabo de cavalo, pelo menos, porque até você fazer o coque, né, Carol? No acionamento, o pessoal gritando no teu ouvido, bomba e apito, é difícil. É. E aí eu ninguém lembro- taca bomba em você, não, tá? Só bomba barulho, de só barulho. Só barulho. O pessoal aqui vai fazer um corte. Não. Tacaram uma bomba, né? Só barulho. E aí, eles ensinam isso, porque a gente se arruma e sai. E tô nem aí pra E mim. quem chega primeiro, né, já começa ali desunido. Volta! Vai, paga palestina. Exatamente. Aqui na flexão até o último sair. Aham, Você entende e, que não é tão interessante esse dos primeiros, né? Não. E, E tu aí eu lembra lembro- também... Pode continuar. Que as meninas tinham que voltar e a gente aprendeu isso na marra de ajudar uma a outra, né? De ser realmente uma família pra eles. E nos momentos, assim, que o estresse batia e as emoções, os hormônios também, né? E aí a gente queria se matar, a gente se matava ali no silêncio. Porque Ninguém é pior, né? Se os instrutores souberem que a gente tá brigando, aí é outra... Não via nada, depois resolve, ok, forma, linda e bela. Sem... E eu acho que isso a nossa profissão dá e outra profissão não dá. Esse espírito de corpo, de você Isso. fazer tudo pela outra pessoa. Eu falo hoje, às vezes eu tô, sei lá, andando pela rua, encontro um chavantinho, né, que é o nome da minha turma, eu falo, cara, se essa pessoa precisar de mim, eu precisar, sei lá, e ali tô ali, ela tá no mercado, deu ruim, o cartão dela não tá passando. É capaz que eu vou passar e depois ele vai me passar o dinheiro, porque é uma confiança, é um companheirismo, né, que é sem igual. E a convivência, como é que era lá no Carcará? Vagão? Cara, eu acho que pra gente, né, acaba sendo um pouco mais fácil. É claro que tem São 2 anos convivendo. Ah, também, né? e essa- Um ano é. dá pra resolver. Dá pra fazer as coisas em um Dá pra ano. virar amigo.
E isso é muito verdade, você falou, né? Você acaba criando ali uma proximidade realmente de irmão mesmo, né? Às vezes eu ia pra Manaus de missão, ou no Natal, sei lá. Você encontrava alguém que você não tinha visto há um mó tempão, só que parece que você estava ontem na formação com eles. Mas foi um pouco mais tranquilo. É claro que tem esse choque de cultura, então a gente carioca, assim, gosta de brincar, de zoar e tal. Você vê, às vezes, você pega alguém que não tá acostumado com isso, então você tem que tomar cuidado. Você aprende a lidar com isso, né? Eu não posso passar essa linha, porque pra pessoa pode ser ofensivo e tudo mais. E eu gostava, era chato pra caramba, como eu falei, né? Então, às vezes eu brincava um pouquinho além, né? Mas eu também tive boas convivências lá. Eu não tive, olhando pra trás assim, eu não lembro de ter tido um problema com alguma pessoa assim, de levar e a pessoa ficar chateada. Eu era muito na minha também. Meu apelido era carente. Por que será? Só falava que tava com saudade da Brenda. Pois é. Foi porque teve um dia que tava tendo carnaval, né? A gente teve carnaval na quarentena e aí tava tendo, vai ter liberação, não vai ter liberação, não sei o que lá. E aí eu liguei pra Brenda falando, eu acho que a gente vai ser liberada. Aí o cara ouviu. Aí pronto, aí começou a zoar todo mundo, falando, o cara tá carente, quer ser liberado. Mas foi lá dentro do próprio alojamento, né? Mas foi uma convivência tranquila, construir boas amizades, né? Eu falo até hoje, né? Se eu encontrar na rua, como você falou, né? Inclusive encontrei na IAR, né? Eu fui lá, encontrei um cara do Carcara lá, e a última vez que eu tinha falado com ele, eu nem falava tanto assim, né? Pra você ver que eu não era do meu alojamento, não era da minha especialidade, só que era da mesma turma que eu, e a gente se conhecia. Já era. Cara, chegou lá e falou, conexão. tu tá aqui e tal, caramba, que legal. E aí começou a conversar, toda vez que eu vou lá agora que eu encontro ele, a gente conversa pra caramba. Então, cara, realmente uma coisa que eu não sei se tem outra profissão que consegue construir isso em um grupo, assim, né? Dessa proximidade. Sim. E falando da nossa profissão também, cara, processo de escolha de vagas. Cara, eu lembro que pra mim foi um processo delicado, porque eu, como você, queria muito voltar pro Rio. Carioca, raiz, adoro uma praia. Eu morava na Baixada antes, né? Mas aí eu falei, agora eu sou sargento, vou ganhar 5 conto por mês. Se eu conseguir voltar pro Rio, dá pra eu ir pra praia. Então, queria muito voltar pro Rio. Eu lembro, caraca, esse processo pra mim me deu uma ansiedade, um ataque cardíaco. Mas aí, quando eu fui pro meu estágio, eu comecei a ter as outras possibilidades, né? Que eu falei, não posso ficar só focada no Rio, porque se não abrir Rio, não vou voltar. E aí, descobri um pouco sobre São José dos Campos, foi onde foi meu estágio. Descobri sobre Anápolis. Até perguntei, você já tava lá 6 meses, né? Falei, como é que é aí? Você, não, a cidade é tranquila, pode vir. Então, assim, como é que foi esse processo de escolha de vaga? E também se isso te incomodava, te dava essa ansiedade, eu tenho que ficar entre as cabeças, que eu tenho que escolher. E como é que foi isso pra você, Thay? Eu acho que foi um momento de verdade, pra mim, pelo menos. De todas as formaturas que a gente teve, de tudo, pra mim esse foi o momento mais tenso, assim. Porque eles deram ainda uma semana pra gente pensar, ir pra casa, porque geralmente não fazem isso, né? Geralmente amanhã tem que escolher vaga. Tchau, beijo, boa noite, amanhã, 8 horas da manhã. Tu escolhe tua vida, teus próximos anos de vida. Geralmente é assim, mas graças a Deus o comando deu uma semaninha, eu acho que foi uma semana, pra gente escolher, e começou a tal da rela. 01, pra onde você quer, que nunca dá certo. 01 sempre muda de ideia. Gente. Já tá todo mundo lá, 0 tá mudando. Aí o 0, aí vai rela, e vai primeira, e vai segunda, e vai terceira rela. Quando muda na hora, né? Na hora da escolha lá. Não, ela vai escolher. E na tua turma ainda teve uma confusão, não foi? Deixa que tu conta, deixa ela falar. E aí começou as relas e tal. E eu falei, cara, eu quero muito voltar pra casa. Quero muito voltar pra casa e mostrar pro meu pai que eu quero... A menininha dele cresceu. Só que eu tenho a minha casa agora, da Barbie. Uhum. Né? E a gente continuar tendo essa convivência. Só que eu fiquei ali dependendo de um pessoal que tava na minha frente. E aí eu tinha escolhido ficar no HFASP, né? Onde até o Fê trabalhava. E aí, na hora, a menina da frente mudou também. Caraca. E aí sobrou uns lugares muito longes pra mim, que não passava pela minha cabeça. Principalmente que eu tinha um irmão pequenininho de 3 anos, que pra mim era um filho também. Então eu falei, cara, eu não quero perder esse tempo. O crescimento dele. Ou continuar na escola e cumprir, né, gente? Tá sério. O ano... Aqui tá sério. Pra ela, não tem como. Não. Pra ela, terceira. Não tem como. Não tem como. E aí foi muito difícil pra mim, porque eu levantei, né? A gente fica em sentido lá pra escolher. E eu fiquei um tempão assim. Eu fiquei um tempão assim olhando pro telão. Tipo, paralisada. E aí o pessoal, bora, Tayene! Começa, né? A pressão.
bora, Taiane, escolhe logo, bora. E as minhas amigas, tá, e fica em Guará que você consegue voltar mais rápido pro Rio. A outra, não, vai pro outro lado, vai ganhar dinheiro. E a outra, não, fica aqui. E o cara não tinha pensado nessa possibilidade. Eu não consegui, gente. Minha cabeça não conseguiu formar uma ideia concreta de chegar lá e mesmo dando essa uma semana. Eu tô ansiosa. Você escolheu o quê? Tô Amiga, nervosa. Me fala. aí eu falei, eu fiz assim, ó, Guará. Fiz assim com a cabeça. E aí o Vicente, Sargento Vicente, meu instrutor da época, falou assim, escolheu escola? Olha, segunda-feira você põe o 9º, que tem corrida. Já vai aí puxar o corredor. Não quero mais. Aí o Major não tem como, próximo. E você, Vagão? Cara, então, pra mim, na minha turma, né, teve toda essa treta que eu vou falar depois, né, mas pra mim, assim, eu tava como terceiro, a primeira colocada, ela queria Brasília, que ela era de Brasília, e o segundo colocado, era engraçado, que ele passou o curso inteiro, foi o Magalhães, né, ele passou o curso inteiro... Magal é fogo. Ele passou o curso inteiro falando que não ia pra Lagoa Santa, e a gente passou o curso inteiro falando, você vai pra Lagoa Santa, cara. Era direto, cara, você vai escolher, não vou escolher e tudo mais. E aí saíram as vagas, na minha turma, não abriu Norte, Nordeste, nem Sul. Só abriu Sudeste, que foi São Paulo e Centro-Oeste. Aí era Brasília, Anápolis, Lagoa Santa, São Paulo abriu 7 vagas para São Paulo. Inclusive... Verdade, metade da sua turma praticamente foi pro Pama São Paulo. Tinha o Iago, né, um cara gente boa pra caramba, que ele falava assim, não, por mim... Ele ficou lá embaixo, lá atrás, né? Ele falava, não, tudo bem, eu só não quero ir pra São Paulo. Aí foi pra onde? Pra São Paulo, porque abriu 7 vagas. Assim, é sempre assim. Aí ele foi e... Aí abriram a Anápolis, né? E aí eu visualizei em Anápolis a possibilidade de fazer sabendo que o Gripen ia pra lá, que é o novo caça da FAB, que hoje em dia já tá lá, né? Já é uma realidade. Já é uma realidade. Naquela época tava as histórias, pô, a FAB comprou um caça, vai pra lá. E aí eu sabia que tinha um pessoal que quando teve o Mirage 2000, o pessoal foi pra França. Eu pensei, ó, pode, falando com a Brenda, né? Falei, ó, tem uma possibilidade ali da gente buscar ali, talvez, quem sabe, ir pra Suécia, fazer o curso e tudo mais. Aí eu falei, então vamos pra Nápoles. E aí, só que era uma vaga só, e eu fiquei na expectativa, se o Magalhães ia realmente escolher Lagoa Santa ou Anápolis. Aí ele perguntou pra mim, e aí, qual que você quer? Eu falei, cara, eu quero Anápolis. Não, então vai pra Anápolis. Vai pra onde? Lagoa Santa. Eu falei, sabia, cara. Aí, assim, foi tranquilo na minha turma, né? Porque abriu muita vaga São Paulo, foi mais sobrou pro resto. Só a galera de cima que decidiu, né? A galera de baixo foi pra São Paulo. Foi pra São Paulo, porque foram 7 vagas de 17. E a confusão foi que a turma dele abriu vaga errada, né? Pra uma especialidade. Naquela época, tinha o ME, né? O BCT e o BET-ME. Modalidade especial. Era uma prova diferente que era de 1 ano de formação também. Né, que era metade do caminho, né? Não era 6 meses que nem o EGS, nem 2 anos como o CFS. Só que ela era agregada à turma do CFS, né? Foi o Esquadrão Negro que criaram lá e tal. Aí o que acontece? As vagas de BCT, ME, vieram junto com o de BCT do nosso esquadrão. E nosso esquadrão era mais antigo, né? Do que eles. Então, quando foram fazer a escolha de vagas, tem vários casais que se formam na IAR lá, né? Então, assim, o pessoal junta, abriu as vagas, o pessoal fica ali, vai pra Vamos lançar um quadro, assim. Legal. Aí o pessoal, por exemplo, o cara é BCT, mas o garoto é BCT, tá namorando com um cara que é BCO. O garoto é o BCT, tá namorando com um cara que é, sei lá, BET, sei lá. Então o pessoal trocou, não, então você vai pra tal, eu vou pra tal lugar, todo mundo escolheu as vagas. Aí todo mundo ficou feliz, os BCT lá cheio de vaga pra escolher, que eram os mais antigos, né? Ficou feliz pra caramba e a galera conseguiu casar um monte de vaga. Aí no outro dia, depois, eu lembro essa cena até hoje, a gente voltando de algum evento, não sei se era corrida, não sei o que foi, mas estamos voltando. Aí o comandante do esquadrão tava lá parado, aí falou assim, ó, todo mundo liberado, os BCT senta aqui. Aí eles descobriram que as vagas do BCT tiveram que ser remanejadas para separar do ME, do BCT-ME e do normal. Só que só separou o BCT. Só eles dariam as vagas. Eles escolheram de novo, né? De acordo com as novas vagas que foram separadas pra eles. Sendo que eles tinham escolhido... Casados. Exatamente. Então, pô, o cara, sei lá, BCO escolheu ir pra Recife porque o BCT ia pra Recife. Aí o cara de BCO não pôde mudar. Ou seja, destruiu um monte de relacionamento. Casamentos. Cara, eu não sei se destruiu o relacionamento. Mas teve muito choro, eu lembro. Muita gente chorando. Era uma cena de terror. Ali, cara. Foi muito desesperador. O pessoal... correu atrás. Isso aí é papo de milico de verdade, tá? Milico é assim, tem que ir pra onde a força a força não vai servir você não, você que vai servir a força. Isso. Essa frase é muito falada lá na hora, né? Eles tentaram correr atrás, falando, não, então faz de todo mundo. Porque o justo até poderia ser assim. Até a própria especialidade do pessoal tá falando, não, realmente, vamos refazer aqui, tudo bem, você vai pra tal lugar, eu vou e tal. A própria especialidade do pessoal deles estavam se ajudando ali. Só que falou, não, já escolheu, vai, agora só a BCT que vai ter que refazer. Aí teve gente que ia pra Brasília e foi pra Recife.
Cara, foi um chororô. como você falou. Foi um Foi uma chororô, coisa- mas acho que é... nunca vai acontecer isso mais, que acabou o ME, né? É. Não tem mais. Mas é Milico. Milico é Brasil, Selva Brasil e vambora. Deixa eu te falar uma coisa, ficou na minha cabeça. Hum. Aquela aluna entrando na escola assim, com a mala rosa. Uhum. Aí eu pensando assim, como é que essa aluna foi pro acampamento? Hum. Eu juro que eu tô pensando até agora nisso, gente. Queria Vai, saber como é que foi Lupin. essa experiência. A gente até escolheu a vaga, mas vamos voltar pro acampamento. Como é que foi? Deus é essa muito bom sensação de comigo, acampamento? sabia? Como é que eu consegui? Me fala. Não, até hoje, realmente. Mas assim, o acampamento acontece no meio. Ali no EGS é no meio do ano, mais ou menos, ali em junho, julho, no inverno. Então, já tinha entrado uma injeção assim de você é militar, vamos lá, já tinha aprendido algumas coisas. Mas foi totalmente, gente, olha, que perrengue, senhor. Eu queria mandar umas fotos pra vocês postarem, que o pessoal vai olhar, não vai nem precisar de falar nada. Já diz tudo aquela imagem. E qual instrução tu gostou mais que tu lembra, assim? Ou se lembra alguma coisa, se não tava dormindo o tempo todo? Que as minhas fotos é só dormindo durante o acampamento. Exatamente. Não, eu não sei se vocês tiveram também, né? Mas a gente teve uma de enfermagem operacional lá, que a gente ia carregar o canga na prancha. Carregar aqui no ombro. Essa- Mas eu achei legal, interessante, porque eu realmente, nossa, no meio de uma guerra, eu vou estar lá carregando. Oh, Paciente, eu não, gostei vamos da lá. pá da sopa, que eu tava morrendo de fome. Era Nossa. só isso que eu queria. Gente, aquele coelho, eu chorei. Olha. Tu não foi escolhida não pra matar o coelho? Não. Tá? Ai. Então, na minha turma ali, já tinha rolado um boato, teve alguns problemas lá com isso, né? Deles escolherem alguém pra fazer isso. Não podia mais escolher, tinha que ser voluntário. Só que eu já tava arrasada, o coelho tão lindo. Eu falei, gente, Sai eu tava a chorando. roupinha inteira. Pegava ele assim, né? Tadinho. Sai a ele roupinha inteira. com o olhinho. Eu falei, meu Deus, e eu Tem fiquei. que bater certinho no lugar. Nossa! E aí eu fiquei assim, ó, com o olhão assim, olhando. E aí o meu comandante me olhando assim, do veganos meu lado, viram. né? E eu assim, meu Deus! Aí, infelizmente, né, a gente matou com ele, tudo, fez o procedimento, tudo que tinha que fazer. E aí o comandante falou assim: agora a Tayane vai fazer uma oração pelo coelho. E eu, Senhor, que ele esteja no paraíso dos coelhos. Tem foto disso de eu orando assim, todo mundo. De olho fechado. Esse vai ser o melhor. A oração do coelho. Eu orando pelo coelho, foi sobre isso. Eu orei com todo o meu coração, gente, que eu fiquei arrasada, sonhando com o bichinho, tadinho. Meu Deus do céu. E tu, Vagão, gostou do campo? Cara, acampamento é uma experiência que é muito legal de se viver, mas que a gente só quer viver uma É vez. né? única. É única mesmo. né? Só uma vez. Então, assim, hoje em dia a gente ri pra caramba e tal, mas foi. Na época lá, a instrução que eu mais gostei foi aquela. Eu não lembro o nome, tinha um bivac e tinha outra que era a gente ir lá simular como se tivesse que fazer a tendazinha e tal. Uhum. Eu lembro Fazer que a tinha um nome. clareira. É. né? Aquela foi a preferida, porque foi a que eu consegui dormir à noite lá, né? Eu peguei o primeiro quarto de. Eu falei, não, eu vou ficar de quarto de hora aqui, vou ser o primeiro. Né? Peguei, quando o cara me rendeu lá, eu falei, Acabou, beleza. filho, se jogou. Joguei lá dentro da cabana que tinha lá e fui só dormir. Mas achei legal também a parte de aprender a fazer armadilha, essas coisas, foi bem legal. Transposição horrível, né? Pô, é chato pra Fica caramba. molhado pra caraca. E o pior é pesado. quando tem o bizu, assim, quando que às vezes acontece, né? Porque no primeiro dia que a gente chega lá, o dia a dia mesmo, que tem essas oficinas, você faz transposição, passa pela lama e tal. Aí tem que dar a sorte, graças a Deus eu dei essa sorte, de que aquela que passa rastejando pela lama lá e suja a farda toda, é antes da transposição, porque tem GC que vai depois. Aí quando você se suja antes, depois vai pra transposição lá do rio, você acaba conseguindo limpar, né? Tem gente que não, aí tem que... Fica. Quando é o contrário, Na é lama. pior, porque né? você Que vai, aí se molhou molha, e depois você vai se na suja. lama. Aí Aí vai você pra tá lama. sentado numa tropinha, aí sempre vem uma tropinha cheia de lama, assim, senta do seu lado. Sujo. Aí, graças a Deus, eu dei sorte dessa ser primeiro. Eu também fui ao Desculpa, contrário. A primeira então. foi de novo. Eita, tá baixando aí. Toda hora. Pra você ficar na minha altura, por favor. Tá precisando que eu tô treinar me pra sentindo- TAF. Tá Fazer agachamento pesado. Aí eu consegui, foi a primeira, né? Eu fui primeiro a parte de obstáculos lá, a lama toda, depois fui pra exposição, né? E aí vai a cordinha, tirolesa, essas coisas assim. Foi uma experiência única, como eu falei. Eu perdi meu óculos, então assim, no acampamento eu fiquei... Nossa, Cego. Quebrou meu óculos. No tato. Fiquei todo cego. Aí eu lembro que tocava, não sei se na top tocava a música do Titanic, sim. eu esqueci o nome do sub que tinha lá. Que tocava- Antoniette. Ele mesmo. Um abraço, Antoniette. Sub.
Nossa, Beijo. tocava a musiquinha do Titanic, aí você sai correndo. Não, a pessoa que tá ouvindo isso aqui no rádio, ou no Spotify, ou no YouTube, seja indo pra... Imagina, tá a pessoa lá no ônibus papirando e falando, meu Deus, vai tocar a música do Titanic no meio do meu acampamento. É, Pois é. filho, é isso que te espera lá. Mas te espera também muita coisa boa, né? Conversando com você nos bastidores, eu tava ansiosa por esse momento, pra você contar das missões reais que você fez depois de formada. Todo mundo acha, né, que só CFS vira operacional, faz missão, igual eu fico contando minhas histórias de missão de interceptação de aeronaves de droga. Mas fala aí, qual foi tua vivência quando tu fez tua primeira missão, assim, né, real, e que você sentiu ali parte integrante da Força Aérea mesmo, tá? Eu fui pra Roraima, né? Tem uns 3 aninhos aí. Também foi no susto, assim, ninguém sabia de nada. É quarta-feira no aeroporto, tal hora, vai. E eu, meu Deus, eu cheguei pro meu pai, como assim? Não tem como falar não, não tem como falar não. Falei sim, lá na hora que eu levantei o braço assim, ó. Falei, Integrando, incorporando a aeronáutica brasileira. E as pessoas se viam só falar que você não quer ir. Eu falei, não tem essa opção, não tem como falar, não quero, não tem como. Voluntário. E eu Pede pra falei, sair. Bora. Igual o Capitão Nascimento. Bora. Bom dia, filho, né? Bom dia, filho. Bem, Capitão Nascimento. E aí, e foi engraçado como eu descobri também, né, que eu tava fazendo faxina na minha casa, lá no meu apartamento, e aí, simplesmente, eu tava de férias, então não tava muito em contato lá com o quartel. E aí, simplesmente, me colocaram no grupo. Só que nesse grupo foi Marinha, Exército e Aeronáutica, a gente ficava ali sob o comando do Exército nessa missão. E aí me colocaram lá e eu falei, gente, será que eu ganhei algum sorteio no Instagram? Viagem? Avião, passagem? É a viagem de ouro da Marinha. Milhas. Com Ganhei milhas. certeza. Ganhei Europa. milhas. Gente, Europa, com certeza. E aí eu comecei a perguntar no grupo. Falei, que isso? Que viagem? Que passagem? Aonde? Gente, como assim? Quase que eu falei, que sorteio é esse? Gente, comandante lá. Imagina, se ela falar, tá que E aí uma comandante, que inclusive foi a nossa comandante Marta da Marinha. Um beijo pra ela também, me ajudou muito na faculdade, tudo, dentista. Ela me chamou no privado e falou, hello, minha filha. Barbie, acorda. Como sempre. Você vai pra Roraima. Eu, como assim Roraima? Não é Roraima, hein, gente? É Roraima. Aprendi com eles lá, Roraima. E eu, como assim? Você vai pra uma missão aqui que a gente faz e tudo e tal. Eu botei a farda, fui pro quartel na hora, né? Eu morava perto do quartel, cheguei lá, pessoal, gente, tava de férias. Eu falei, que isso aqui no grupo? Vocês estão sabendo? Ah, a gente ia te contar quando você voltasse. Não, acabou as férias, cancela, por favor. E aí a gente começou a se organizar e eu fui na cara e na coragem, a única, assim, do estado de São Paulo, cara, sozinha. E aí cheguei lá e tal. Gente, eu também, amiga, fui de salto, tá, amor? Eu descendo no aeroporto de salto. Tudo errado. Foi de paisano pra trocar de roupa lá? Ou... Isso, não, não podia ir de farda, não. Aham. Eles pediram Tem pra que ir ir descaracterizada, né? Isso. Sim. E qual foi o tipo de missão lá, Thay? O que vocês estavam fazendo lá? A gente ficou dando apoio aos venezuelanos, né? Ah, é a missão acolhida. É, acolhida. Tá. A gente ficou dando apoio ali aos venezuelanos na fronteira. E eu participava ali do pessoal mesmo da saúde, da ambulância, porque, infelizmente, tem alguns casos lá que o SAMU não atende eles. E quem atende somos nós. Né? Então, sempre que chama ambulância, quem vai são as forças. E aí foi muito legal, porque eu comecei a reconhecer um lado meu também sobre a pediatria. Que eu fiquei muito ligada ali com as criancinhas, os indígenas também, que a gente dava um apoio. E, cara, me reconheci lá, sabe? Falei, cara, eu quero isso pra minha vida, quero essa área de pediatria pra minha vida. E, infelizmente, assim, eu acho que o que estragou a missão foi o Covid. Porque quando eu tava lá, estourou o Covid. E é bem complicado o pessoal atravessando fronteira e trazendo Então, uma transmissão bem... Foi muito difícil. Exacerbada ali, né? Foi muito difícil. A gente também não tinha tanto recurso, assim, né? Ainda mais Covid, que ninguém sabia o que fazer, na verdade. A gente tentando de tudo, mas acabamos, infelizmente, perdendo muito paciente, assim, de um dia para o outro. Você chegou a ter também, né? Eu Você tive. falou? Militares também, né? Eu fiquei internada no hospital lá mesmo da cidade, né? E foi na época que ninguém sabia de nada, ficava passando o protocolo, né? Ah, toma esse protocolo aqui, que era dipirona, azitromicina, ainda bem. Hidroxicloroquina. Outras coisas que... E aí eu fiquei bem mal, e quando entraram com a azitromicina em mim,
eu desenvolvi alergia ao antibiótico, minha garganta fechou. Falei, cara, é agora. Aqui jaz honras fúnebres da Sargento Tayene. Sério, foi muito Tadinha. difícil. Saturei baixo pra caramba. A gente começou a conversar sobre CTI, sobre intubação e tal, porque tava caindo minha saturação. E a gente tava com aquela visão, né, de que se intubar não volta. Lembra do Covid dessa época? E eu, não, pelo amor de Deus, não me intuba. A gente conversando ali como profissionais da saúde. A Força Aérea, o Exército, a Marinha dando todo o apoio do mundo também, só que realmente não tinha o que fazer. A gente ainda não tava... Foi um período Pronto, muito né? A gente não tava complicado, pronto. né? É. Cara, assim, vocês são brabos demais, hein? Não, brabíssimos, brabíssimos. Tá vendo como essa profissão, né? Eu acho que Ela se gente descobriu aqui... A gente aqui é pra mostrar isso, né? Mostrar que não é só... Gente, a gente não fica só de blogueiragem vestindo farda e Isso. postando pra vocês, não. Tem muita coisa acontecendo por trás, né? Muita coisa. Eu quero descobrir um pouquinho do Wagner. Infelizmente, a gente tá chegando ao fim, Gente, meu Deus, passou passando correndo muito mais de uma rápido. hora já. É. né? Gente. Mas eu quero saber do Wagner, que ele criou agora. Agora não, né? Mas depois disso tudo, ele criou um projeto, né? Exato. E dando Ele super não certo, ajudando várias. Ele não quis deixar só pra ele, não foi egoísta e quis eu acho passar a que palavra isso da aí IAR foi- pro mundo. Foi muito bacana. Como é que surgiu essa vontade, cara, de montar um projeto e ajudar uma galera aí? Cara, então, veio da Brenda. Ai, gente, Cara, não, fala dela. Wagner, a Homens, próximo homens, podcast... Aprendam, faz um curso disso. Não, você sai. Você sai, a Brenda fala. senta. Mas, Melhor. mas veio dela. Porque, assim, na verdade, quando eu entrei na IAR, ela entrou num grupo lá, porque não tinha hoje em dia, como tem hoje disseminado assim na internet. Então ela entrou num grupo do Facebook na época, que era Namoradas IAR. E eram namoradas de quem tava indo pra IAR, né? Essa galera deve estar cancelando a gente por causa daquele corte da traição nesse momento. A gente tá cancelado no Namorados. Aí eu nem sei se existe mais isso aí, né? Mas ela entrou lá e aí ela, na época, ela conversava com o pessoal, aí entrava garotas novas lá e tudo mais, e perguntava. Aí quando eu me formei, o pessoal tinha dúvidas, né? E lá em 2014, 15, então ela acabou, na época ela tinha um canal no YouTube, e aí ela começou a falar sobre isso, algumas dúvidas que o pessoal surgia, ela aparecia no canal. Inclusive antes da Rayane. A Rayane aí tava. A gente começou junto praticamente, né? Só que aí o que aconteceu? Eu comecei, às vezes eu aparecia nos vídeos e tal. Aí eu parei assim, eu falei, não, vou continuar aqui na FAB, né? Não tem essa coisa no YouTube, não tem nada. Acabei deixando a vergonha falar um pouco mais alto e parei com esse projeto e deixei pra lá. Aí no futuro, lá em 2019, a Brenda voltou e falou assim, pô, por que né, tem a Rayane ali, por que você não volta a falar? Porque não tem tantas pessoas assim que falam da IAR, além dela, né? Por que você não volta a falar da sua experiência, do que você viveu e tudo mais, ajudar a galera, né? Você estudou, você foi aprovado em vários concursos, você pode dar ao pessoal isso. Inclusive, eu tenho até o nome aqui, né? Projeto Especialista. Aí eu falei assim, pô, legal, nome maneiro, né? Bem forte, né? Projeto Especialista, né? Da IAR, especialista. Falei, pô, legal, vamos voltar assim. Aí lá em outubro de... julho, dia 24 de julho de 2019, eu mudei, na época, eu zero Instagram, eu nem tinha, nem usava nem nada, só que eu tinha um Instagram pessoal lá, aí eu mudei de Wagner Almeida para Projeto Especialista e comecei a falar, assim, né, e aí eu, dando aula de física, eu dava aula particular, né, presencial, assim, de física, aí eu comecei a levar pro Instagram também. Aí o pessoal perguntava, pô, tem muita dificuldade em física. Resolução de questão, né? E física é o terror da galera do CFS, né? Porque é a matéria que tem a menor média de todo mundo, se você pegar no geral, né? É um corte Aí pra muita gente, né? Às vezes a pessoa tirou 8, mas tirou menos que 6 em física. Exatamente. Aí eu roda. comecei física, dei aula e tal. Aí o pessoal pensou, você tem curso de física? Aí eu falei, não tenho. Mas posso ter, Posso né? ter. Pode ver. Aí eu abri um curso de física para IAR. E deu certo, vieram alguns alunos, o pessoal começou a gostar. Aí, assim, Deus colocou ali, né, um professor de matemática, uma de matemática, um de português e um de inglês. Aí eu falei, pô, cara, tem na IAR, cai matemática, português, inglês e física. Aí a gente foi juntamos, começamos o curso, né, o que a gente tem. E, pô, graças a Deus, foi aumentando ali, a pessoa veio conhecendo o curso, veio fazendo, os alunos falam bastante bem, né? E deu certo, assim, e espalhar a palavra, né, da IAR, porque era uma coisa que eu percebi que na minha formação, né, na minha época lá faltou, não na formação, mas antes, né, foi esse acesso à informação. Alguém que chegasse para mim, tudo bem, eu sei que deveria partir de mim também, mas se tivesse alguém naquela época chegasse para mim e falasse assim, ei, cara... A inscrição abriu hoje. O TAF... Sabe o TAF? Reprova, sabia? Seria interessante você treinar um pouquinho pro TAF. Ou então inspeção de saúde. Eu reprovei na Escola Naval para inspeção de saúde.
Na época, foi até engraçado, porque eu não tinha nem noção do que tinha rolado. Foi assim, eu fui fazer a inspeção de saúde na Escola Naval, lá em 2011, aí eu fiz a inspeção de saúde. Pra mim era tipo assim, vou lá, faço a inspeção de saúde e acabou. Aí eu descobri que eu tinha sido reprovado, né? Aí eu falei, tá, beleza, tem que refazer o exame lá. Beleza. Eu nem fui atrás de pensar, pô, por que eu tenho... Eu ficava só estudando. Então assim, por que eu tenho que fazer o exame? No que eu fui reprovado? Aí eu fui pro exame de vista de novo. Aí quando eu cheguei lá, eu terminei o exame de vista, a mulher chegou e falou assim, olha, infelizmente você não foi aprovado, tudo mais, sei que lá. Eu fiquei tipo assim, pô, mas por que eu tinha sido reprovado? Se eu tivesse essas informações, e eu sei que deveria ter partido de mim, então isso foi um erro meu, mas eu queria saber também, poxa, se eu pudesse ser alguém... Se alguém pudesse mastigar, né? Pra chegar e falar, cara, ó, o recurso, tá? Presta atenção no porquê que você foi reprovado, talvez no tempo você consiga corrigir, né? Então essas E também coisas... a data de recurso, por exemplo, né? Exatamente. Igual, tipo, depois que você faz a inscrição da Yara, e tem um dia se o pagamento não for aprovado, que às vezes você bota o CPF errado, Sim. tem um tempo pra você mudar o comprovante, então qualquer é bom pane. ser esse anjo da guarda deles, né? Aí eu pensei, talvez eu possa ser pra alguém, né? Isso que faltou pra mim, né? E teria sido uma história diferente, né? Eu teria entrado na AFA ou na Escola Naval, seria completamente diferente. Então, nesse espírito de, poxa, eu vou tentar ajudar, vou pegar aqui o edital da IAR, né? Falar que se é 25 anos ou 24, porque isso aí gera uma dificuldade do pessoal. Pô, chega a galera, pô, é 25 ou é 24? O que eu faço? Quais são os exames que leva lá na inspeção de saúde, Exatamente. além de fazer no hospital? Então, tal do TAF que reprova, né? Eu comecei a ser essa pessoa, né? E aí foi crescendo, o projeto deu certo, né? E graças a Deus aí, a gente está cada vez mais buscando melhorar e ajudar o pessoal aí que está desejando entrar na escola de especialista de aeronáutica. Cara, eu Aprovados. acompanho assim, de longe. E parabéns pelo trabalho, de verdade, tá? Obrigado. Então, se você quiser acompanhar também um pouquinho do trabalho do professor Wagner, né? Ou Professor @projeto também. especialista, só tem um Vai lá, no Brasil. Projeto Especialista, que com certeza ele vai te ajudar muito, tá? E os planos agora, cara? Tocar o Projeto Especialista, e aí? Cara, pois é, né? Eu me deparei com uma decisão, né? Porque eu falei que escolhi Anápolis para poder ir para Suécia, que era um desejo meu, e isso aconteceu em parte. Eu fui chamado, eu fui escolhido entre os 10 primeiros militares que iriam para a Suécia fazer o curso do Gripen. E aí, naquele momento, eu vi a responsabilidade que eu estava na mão com a FAB, porque você fazer um curso de uma aeronave nova, né, totalmente diferente, ia demorar, ou fazer também o que o pessoal confiou em mim, né? Porque muita gente estava entrando no curso e tudo mais, também esperavam de mim uma dedicação e tal. Eram 2 projetos. Exatamente. Então, a responsabilidade para ambos era muito grande. Então, ou eu levava os dois nas coxas, que eu não queria, ou então eu chegava Tomava e uma decisão. tomava uma decisão. E aí, em 2021, uma das decisões mais difíceis da minha vida, né, que eu tive que tomar, porque a Brenda engravidou depois, né, nesse período, então você fica, pô, eu tenho uma responsabilidade agora com o filho, e o que eu faço? Eu saio da FAB que tá, o certo ali, for no pé, e aí eu decidi focar 100% no pé, né, e agora o plano é crescer, cara. O plano agora é formar muitos sargentos, né, muitos aí. Wagner. Eu falo que eu tenho uma missão, né, que a minha meta é formar 1000 sargentos. A gente tá chegando nessa meta aí, batemos mais de 10% dessa meta, então estamos caminhando, né? E se Deus quiser, eu vou conseguir, né? Tô sempre lá na formatura, acompanhando. Teve o Banho do Bicho agora, na semana passada também, então se você quiser ver depois, tem um vídeo também lá do Banho do Bicho, formatura excepcional, que é a formatura da fim da quarentena, né? Então, essa meta. A meta tá no YouTube também, né? A gente vai colocar, não sei se no momento que sair esse vlog, eu creio que ainda não vai estar pronto ainda, mas a gente vai colocar o vídeo completo no YouTube, mas a live da transmissão tá no Instagram, Projeto Especialista, e tem um videozinho, um spoilerzinho lá também. Lá no Instagram. Cara, eu tenho certeza que vai dar certo, porque você tem um cuidado lá, a gente acompanha e eu tenho certeza que vai dar certo. E o Wagner é mais uma prova, né, de que, gente, se você quer carreira, EAR. Se você quer um trampolim na sua vida, EAR. Para de ficar ouvindo coleguinha do lado que quer só dançar no tico-e-teco o dia todo. Para de... hoje eu quero veterinária, amanhã eu quero química. Cara, coloca um foco, coloca a meta e vai pra cima, cara. Para de desviar teu foco. Quanto mais tempo tu desvia teu foco, não importa se o EGS é 1 ano, se a FS é 2 anos. Quanto mais tu desvia teu foco, mais longe você tá de chegar lá e alcançar. Então, cara, EAR são 2 aninhos ou 1 aninho, mas é pra quem tem foco e consegue passar. Se você não conseguir passar, você vai ficar 10 anos aqui fora, né? Ou vai trabalhar lá na rede fast food. Nada contra. Nada contra. Pelo amor de Deus, pra depois não aparecer comentário aí. Motorista de aplicativo, nada contra, mas aí você quer pra sua vida ou você quer, como o Wagner, casou com a Brenda, fez festa, viajou,
Thay aí, ó, deu orgulho pro pai dela, morando em casinha de Barbie. E agora, estamos chegando ao fim, infelizmente. E eu adorei, primeiramente, conversar com vocês aqui. Eu acho que o psicológico conta muito, né? Enquanto a gente tá se preparando. Igual agora eu dei um esporrinho aqui, sempre dou só pra eles darem acordada. Ver tá dormindo aí, vendo o vídeo, né? E tu dá uma acordada. Mas assim, o que você quer dar de conselho, Thay, pra garotinha, a Tayane de 17 anos, que tava lá estudando, como é que ela mantém um psicológico focado num mundo hoje cheio de rede social, cheio de gente só chamando pra sair, pra curtir? O que você fez pra manter seu psicológico forte? O que você acha que ela tem que fazer? E os Olha projetos pra também, ela. né? Os projetos dela, se puder compartilhar. Pois é, então. Eu falo para as pessoas que me perguntam sobre isso, eu falo muito foco muito nisso em planejamento da sua vida. Eu não tô falando de planejamento daqui a 30, daqui a 20, daqui a 10 anos, não. Eu tô falando de planejamento a partir do momento que você acorda. Eu fiz um quadrinho, gente, uma gradezinha, que eu tinha hora para escovar o dente. Eu tinha hora para tudo, para ir no banheiro, para beber água, para almoçar e para estudar também. Eu não levantava enquanto eu não fechasse aquele capítulo. Foi isso que deu certo. Então, monte o cronograma da sua vida, da sua rotina, da sua semana. Foca no final e vai, que vai dar certo, eu juro. Você, Vagão? Cara, eu acho que em cima disso também, né? Ter muito foco do que você quer e não abrir mão, né? Na minha época, que eu estava estudando, eu vi menos a Brenda, que foi uma protagonista da minha vida, né? Ainda no período de 2012, que eu estava estudando, do que em 2013, que eu estava na IAR, morando no estado. Porque eu estava focado, né, no que eu queria, que era ser aprovado. Então, eu estudava de manhã até a noite, eu dava o meu máximo para que eu soubesse que se eu não fosse aprovado, não foi por falta minha. Eu dei o meu máximo, eu fiz o que eu podia, né? Então, eu vejo que hoje em dia o pessoal se distrai muito, deixa muito essa parte fui reprovado e agora desanima e para de estudar. Então, eu acho que o máximo que você puder dar de si para aquele objetivo, você precisa dar. Então, se não tiver que sair, não precisa, tudo bem, não sai. Procura lazeres, algumas coisas que não tirem seu foco tanto do estudo, né? E fora isso, cara, pega ali de manhã até no máximo que você puder. Se dedica em objetivo àquilo, seja treinando pro TAF, seja descansando para render melhor no estudo, seja estudando efetivamente, né? Mas que seu dia a dia esteja com o objetivo de ser aprovado. É o famoso conjunto de todo eficaz. É um conjunto, né? Tijolinho, tijolinho, eles conseguem. É isso aí. E foco é dizer não, né? Você precisa dizer não para um monte de outras coisas boas que também acontecem na sua vida, mas você precisa ter uma prioridade, né? E tenho certeza que o Wagner não se arrepende, Tayane não se arrepende, Carol também não se arrepende. Então você tem que saber o que você quer de fato e dizer não para tantas outras coisas boas e ruins, mas tem que ter prioridade, né, cara? Com certeza. Para ter essa vida aqui hoje, pô, o Wagner conseguiu construir um projeto, conseguiu, né, hoje ser dono de um curso preparatório. A Thay tá acabando faculdade de odontologia. Então, pô, essas conquistas não são em vão. Então, eu sei que você ouviu aí, lavando uma louça, que seja, pra sua mãe não te perturbar, pra você poder estudar em paz, ou você tá no caminho, no ônibus, como eu falei, não sei onde você tá ouvindo isso, mas se você quer ter um pouquinho dessa vida aqui, eu sempre falo, gente, não adianta ficar babando na farda dos outros, não. Para de babar na farda dos outros e vai conquistar a sua farda, tá? Para de ver Sessão da Tarde. Para de ver Sessão da Tarde. Netflix. Por favor, gente. Isso aí. E vá ver realmente a Netflix que vale a pena. Como aqui, Sangue Camuflado Podcast. É isso aí. Tamo aqui. Exatamente. É engraçado que eu falo sobre foco a dizer não, né? Eu tava vendo um dia desses que eu peguei na casa da minha sogra uma blusa minha do ensino médio e assinado por um monte de gente. Pra sempre, você é muito legal, conta sempre comigo, que não sei o quê. Aí eu falei, caraca, cara, tem anos que eu não falo com essa galera. E muita gente acaba tendo essas amizades de ensino médio que querem desvirtuar do caminho e se perde por causa disso, por uma amizade que ela acha que é pra sempre, que é pra vida toda, e a pessoa tá desvirtuando, fala, pô, não estuda não, vamos fazer aqui, vamos pra festa e tal. Então, realmente, o foco é dizer não pra isso, sabendo o que você quer pra sua vida. Show. Tá, e onde que eles te acham? Quais são os projetos aí de Instagram? Como é que te acha? Pode mandar um direct lá agora pra você, saber como é que passa, gente, né, a GS? Pode, eu tenho o maior prazer de responder dúvidas que tem bastante constantemente. O pessoal pergunta algumas coisinhas lá que só vai achar perguntando outro sargento mesmo, outro militar, não tem jeito. Isso aí, não ouça crítica construtiva de quem não construiu nada, ouça de quem
Isso. Viveu o mesmo sonho que vai lá que eu você. vou falar pra você não usar base, por favor. Não leva, não. Nem batom rosa. Leva não. Tá bom? Me segue lá no Instagram, @Tayene Silva, com 2 A no final, o pessoal vai botar aí, né? É um Aham, pouco tá difícil de aparecendo aí na escrever. tela. Aí, ai, que chique. Então me segue lá e pode contar comigo que o que precisar de mim eu vou estar lá orientando vocês. E o senhor? Bom, é fácil. @Projeto Especialista, tanto no Instagram quanto no YouTube, né? Tá lá eu posso ajudar em relação a IAR, tudo que você quiser saber. Só pesquisar lá no Instagram, Projeto Especialista. É um fundo verde com um rapaz de farda de quinto lá. Tá aparecendo na Lota tela esse também. direct lá. E, PC, você que é amigo dos concurseiros. Sangue Cara dos Camuflado Oficial bastidores. ou PC.Moraes. A gente ajuda a galera lá também. Isso aí. E eu, quem quiser me achar, tô lá no @método.taf, pra você que quer treinar pro teste físico, ou no @Carolbaer, com 2 As. Lá do dica de TAF, de produtividade, de estudo. Lá o perfil da Sargento Carol é meio doido, meio completo. Não vamos descansar. Até te ver de farda, vamos pra cima e até o próximo episódio. Valeu! Valeu!